Muito bem, voltando para a última parte da aula, o último vídeo da aula de hoje, não é? E recapitulando, lembrando que os bandeirantes, eles acharam ouro na região das Minas Gerais e muita gente foi para lá para minerar, achar ouro e tentar ficar rico. O rei de Portugal, muito esperto, não é? Instituiu alguns impostos, né, que era o quinto, e o quinto era a quinta parte de todo o ouro que era achado, só que esse ouro começou a ficar pouco, as pessoas não estavam mais achando ouro em abundância. O que é que aconteceu? O rei disse mesmo assim: queremos agora um novo imposto que seria a derrama, e essa derrama era caso a região das Minas não conseguisse uma quantidade geral de peso de ouro arrecadado, né, as pessoas, o rei poderia mandar as pessoas dentro das casas e pedir, confiscar bens, né, não só materiais, mas também terras, escravos, seja lá o que fosse. E o pessoal ficou insatisfeito com isso. Eles começaram a bolar um plano para libertar as Minas Gerais, não é, a região ali das Minas, e tornar ele independência, uma república, não é, para fazer com que eles pudessem continuar lá minerando em paz. Em meio disso tudo, eu falei também quem foi o Joaquim de José da Silva Xavier, que foi o Tiradentes, que foi uma pessoa que a família dele tinha dinheiro, mas os pais morreram, eles ficaram pobres e coisa e tal, e ele fez muita coisa, ele foi Tiradentes, né, por isso que do apelido dele, ele foi comerciante, ele foi militar e coisa e tal. Só que ele se ajuntou com as pessoas que estavam insatisfeitas com os impostos do rei e começou a se articular com essas pessoas e teve o carinha lá, que foi o Joaquim Silvério da Silva, que entregou todo mundo, que x-noveou o povo e todo mundo foi preso, mas pouca gente foi condenado. Como eu falei, só o Tiradentes. Então a gente continua daqui, quando eu falei lá da condenação de Tiradentes. O interessante que eu falei no outro vídeo, que o Tiradentes era o mais pobre da história, não é? E a coroa portuguesa, ele precisava punir alguém, não é? Para mostrar, olha, não se revolte contra o rei não, porque a gente bota para gerar, não é? Então, nada de fazer levante, nada de fazer motim, não. Então eles precisavam de alguém, não é, para pagar as consequências. E sobrou para o Tiradentes. Por isso que ele é um mártir, né? É aquela pessoa que pega o sofrimento, paga por todo mundo, não é? Então, o Tiradentes, que vou mostrar algumas imagens, não é? Segue aí algumas imagens do Tiradentes. Muito bem. E essas imagens do Tiradentes, do enforcamento, do julgamento, eles sempre, todas elas foram pintadas, não foi na época, foram anos depois, 1800, quase 100 anos depois da execução do Tiradentes, não é? Então, as pessoas, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, enforcou, ele julgou, não é? O Tiradentes assumiu a culpa, ele desculpa, ele assumiu a culpa, como eu disse, e foi o único julgado, né? Ele foi enforcado, decapitado e esquartejado, não é? No Rio de Janeiro, e os pedaços do corpo dele foram espalhados no caminho de Minas, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para mostrar, ó, vai se revoltar contra o rei de Portugal, é isso que vai acontecer contigo. Tu vai ser enforcado, tu vai ser esquartejado e teu corpo vai ficar aí, ó, exposto para os urubu vir comer e coisa e tal. Tanto que a cabeça de Tiradentes, ela ficou dias lá na praça, né, lá em Ouro Preto, não é, devido a essa coisa de botar medo na população para que a população não se revoltasse mais contra o rei de Portugal.
Eu tenho algumas coisas importantes a falar. Primeiramente, como eu já disse, o Tiradentes era o único pobre, não é? E foi o único que foi julgado, porque muita gente era gente importante, e se o rei condenasse esse povo, não ia pegar bem para eles, então precisava de alguém para pagar a culpa de todo mundo. E foi o que aconteceu lá, como eu já falei. Só que o que aconteceu? As pessoas, depois de todo acontecer, de toda a Inconfidência e Conjuração Mineira, não é? Depois de muito tempo, foi que o pessoal resgatou a imagem do Tiradentes. Não foi o tipo assim, Tiradentes morreu esse ano e ano que vem já é feriado de Tiradentes. Não. Levou-se muito tempo para se instituir, não é? O feriado do Tiradentes, né? A figura do Tiradentes, né? Que as pessoas queriam uma pessoa que representasse esse símbolo de independência, esse símbolo que simbolizasse a independência do Brasil, a luta pela independência do Brasil. E a pessoa que mais se enquadrava nisso, na época que se escolheu, foi o Tiradentes, porque ele tinha sido militar, né? E essa escolha foi uma escolha dos militares, não é? Logo com a proclamação da República. Então, e assim, se vocês notarem a imagem que se desenha de Tiradentes, ela é bem interessante, porque ela lembra muito as imagens de Jesus Cristo. Não é? Aquele homem de cabelo grande, barbudo, magro, não é? Que Jesus Cristo foi um mártir, né? Ele morreu por todo mundo, não é? Então, vale a pena a gente tocar nesse assunto, né? Que o Tiradentes, ele não foi foi o único culpado a ser julgado, mas não foi o único culpado da Conjuração Mineira, não é? Então, por isso que ele é considerado mártir, né? Muito bem. Então, a aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e depois vai ter alguns vídeos sobre curiosidades.